Boa tarde, gente. Vamos iniciando nossa aula de metodologia da pesquisa. Segunda unidade, nós estamos finalizando nossos artigos. Recebi uma mensagem de um aluno ia fazer dupla e agora vai fazer individual. Claro que pode, então tem que correr, porque o prazo já está acabando. A data, Cindy, que a gente finalizou, acho que foi dito na última aula, eu até pedi para vocês anotarem, porque eu não decorei. Enquanto a você, Isabela, você pode enviar hoje mesmo, eu deixei uma atividade para que vocês possam enviar o que foi feito até agora. Tá? Enviado até agora. Hoje nós iremos tirar algumas dúvidas sobre o referencial teórico e a finalização do trabalho. A gente vai mesclar, a partir de agora, algumas ações que vocês vão fazer de introdução, você vai apresentar a introdução hoje, né, que por um motivo muito complicado eu não dei aula na semana passada. Nós iremos ver a introdução, o referencial teórico, e depois a gente vai ver a construção como um todo do trabalho. Então, o trabalho de hoje para as próximas aulas, eles vão ser finalizados e vão ser repetidas algumas coisas. Nós iremos na aula antes da semana de prova, que eu acho que a data de entrega, gente, ficou, se eu não me engano, para a data de segunda chamada. Confirmam isso? Vocês confirmam isso? Eu não me lembro bem. A gente tinha fechado a data. É que você enviou para mim, Lúcia, por e-mail, o seu trabalho foi? É melhor postar lá na sala, porque para mim é mais fácil, porque aí você centraliza o lugar das atividades. Se você coloca, Lúcia, por favor. Eu recebi algumas atividades por e-mail. Deixa eu ver de quem foram. Recebi de Viviane Figueroa, de Viviane Maria Nascimento, de Cristina, de Tamires, de Emily, de Amanda e de Lúcia. Pronto. Esses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou enviar de novo no trabalho, na atividade, por favor. É mais fácil, tá bom? Certo? Ok. A nossa aula de hoje, ela vai falar um pouco da construção do referencial teórico. O que é o referencial teórico? É um elemento textual que faz parte do desenvolvimento, que um trabalho, como vocês sabem, é dividido em 3 partes: a produção, o desenvolvimento e a conclusão. A primeira parte vocês já deviam ter feito, como alguns já fizeram. Eu quero que vocês enviem hoje a introdução. Vocês enviam hoje a introdução. Trabalho completo. Vocês vão enviar para mim a introdução e eu vou deixar uma atividade para vocês construírem um referencial teórico. Tá? Hoje eu vou dar aula de referencial teórico e vocês vão construir o referencial teórico do trabalho de vocês. Então, olha só. O que é referencial teórico? Referencial teórico é revisão de literatura. É um diálogo que você faz junto com os autores. O que quer dizer o diálogo entre você e os autores? É quando você vai construir os seus argumentos, vocês precisam embasar, vocês precisam fortalecer todas as argumentações e afirmações que vocês levantaram. O que eu quero dizer para vocês são que algumas coisas são obrigatórias dentro de um referencial teórico. Muito se pergunta sobre quantidade de citação por página. Até foi me perguntado quantas páginas tem que ter um trabalho. Eu posso adiantar que o trabalho da gente, o nosso trabalho, ele vai ter no mínimo 5 páginas. No mínimo 5 páginas. De 5 acima. Quem fizer 5 está dentro do parâmetro. Quem quiser fazer um pouco mais é porque está interessado
de colocar mais na frente em um artigo científico. Mas a nossa atividade, eu vou exigir que tenha no mínimo 5 páginas de elemento textual, ou seja, de texto construído, sem contar com as referências nem anexos. Algumas coisas que são obrigatórias do referencial teórico são conceitos ou definições, né, que são argumentos, são coisas diferentes, conceitos e barra definições, um pouco da historicidade do tema, você vai contar uma pequena história para contextualizar o leitor sobre o tema, e uma coisa que você tem que ter em mente constantemente tem que estar claro para vocês, que qualquer afirmação que vocês fizerem dentro de um texto, de um parágrafo, obrigatoriamente precisa estar embasado de uma forma teórica. O que quer dizer, tem que ter uma fonte de referência, tem que ter uma base teórica. Quem foi que disse aquilo? Vocês não podem, e ainda não temos a capacidade de criar nada dentro do ambiente científico. Ou já foi criado, ou vocês constroem baseado num referencial teórico. Tá? Então, toda vez que você escrever um texto e dentro desse texto você afirmar alguma coisa, dizendo tal coisa, a maioria das pessoas fazem isso. Se você está dizendo que a maioria das pessoas faz isso, é porque você tá afirmando, e você precisa dizer com base em... Você pode colocar um autor, pode colocar a citação direta desse autor, você pode fazer uma citação indireta desse autor, você pode fazer uma referência a um dado estatístico de algum jornal, revista, algum site, mas toda a afirmação precisa obrigatoriamente ter uma fonte de embasamento científico. No texto de todos, inclusive eu estou falando da introdução também, que quando eu ler a introdução de cada um, eu vou fazer essa argumentação. Você não pode simplesmente dizer que algo é assim ou assado, ou afirmar que a maioria das pessoas fazem isso, ou que na lei funciona assim. Se na lei funciona assim, mostre a lei. A maioria dos juízes dizem isso. Mostre onde você leu isso. Você não pode, dentro de um texto científico, utilizar o achismo ou ouvir falar. Ah, mas me disseram. Não pode. Você precisa ter um embasamento técnico, teórico, de tudo que for afirmado no seu texto. Tá? Primeira parte. Ou seja, como é que funciona essa lógica? Você selecionou o tema, né? A seleção do tema. Aí vocês já fizeram isso, ó, buscaram a literatura, né? A qual foi a que vocês vão pesquisar. O que vocês não vão usar, vocês descartaram. E aí escrever com suas próprias palavras, segundo os autores. Isso é um referencial teórico. Por que eu coloquei escrever com as próprias palavras, segundo os autores? Essa técnica ensinando a vocês desde o começo, de que a autonomia, a devolução da autonomia de vocês como autores de um ensaio de projeto, de artigo, não usar, não repetir o que o autor disse, simplesmente copiando e colando. Você está fazendo uma coxa de retalho, você está fazendo recortes de que autores falaram, mas não está se posicionando. Então, a primeira coisa é afirmar sempre. Toda vez que afirmar, botar uma base teórica. Segunda coisa é você usar o mais possível de citações indiretas. Tá? Essa foto que está aí eu acho muito interessante, que mostra um livro abraçando o autor, que é exatamente isso, você está dialogando com ele está lhe ajudando. Então o texto ajuda. Vamos lá. Na introdução, o que é que tem em artigo científico, o que é que funciona? Como é que funciona? Ele pode ser um artigo original ou um artigo que a gente vai fazer um resumo estendido. Você, na introdução, como foi dito na aula passada, vocês precisam apresentar esses argumentos, todo o argumento da introdução. E vai ter um quadrozinho que eu vou apresentar mais na frente para vocês. Exemplo, olha só, eu quero colocar o conceito de saúde no meu referencial. Aí o que é que eu vou fazer? Eu boto saúde, ou de direito, saúde pública, alguém quer falar sobre
essa loucura que um juiz inventou, né, que é o estupro. Como é que é? Como é que é o nome? Estupro culposo, né? Que é um absurdo. O estupro culposo. É um absurdo isso. Você não vai inventar nada, nenhum conceito. Você vai simplesmente dizer algo. Como é que eu vou contestar a inexistência desse texto, desse conceito novo do juiz? É você mostrar que o de estupro culposo não existe. Você apresentando como é que a lei está, o que a lei diz. Então, só se você apresentar a lei, você já derruba essa tese do indivíduo lá. Você vai buscar, sim, na literatura, todos os termos, os conceitos, as definições das palavras, dos argumentos que vocês vão usar. Se eu for falar de crime, eu vou definir o que é crime, vou dizer quais são as subdivisões de crime, como é que esses crimes, como são as suas respectivas penas, e, por um acaso, você vai fechar com as não punições de determinados crimes, que são legítima defesa da honra e etc. Tá? Isso é uma sequência que vocês vão criar. Claro que no primeiro momento vocês vão errar. Uma das ações que eu quero que vocês façam é criar a sequência do seu sumário. Eu até pedi em outra aula para vocês fazerem um mini sumário para eu poder enxergar o trabalho de vocês. E vai ter como atividade isso aí hoje. Alguém quer falar alguma coisa? Ô, professor, você pode repetir essa sequência? Eu não entendi. Bom, quando você vai construir alguma definição, eu ainda vou falar sobre isso, mas eu já vou adiantando. Numa sequência de referencial teórico, você vai começar falando dos conceitos que vocês querem discutir. Por exemplo, de crime. Então, se eu quero falar de crime hediondo, eu preciso primeiro, aí é uma sequência para vocês montarem, primeiro trazer uma historicidade sobre o crime. De onde veio, qual a origem da palavra, onde foi concebida, qual foi a visão, como é que funcionava a situação, como era na época. Para vocês, se vão fazer um artigo, tem que ser muito curto isso. Então a gente chama de historicidade. Vou chamar de 2.1, no capítulo 2, referencial teórico. O 2.1 seria um breve histórico do crime. Aí você vai falar, você vai dizer, o crime é uma palavra que vem do grego, que significa isso, foi concebido, foi criado em tal época, foi incluído como no direito penal em tal época. Você vai contar uma pequena história para situar o leitor em relação ao crime. Logo em seguida, numa sequência, você vai conceituar crime, dizer o que é crime, quais são os tipos de crime, as características do crime, quais são os tipos de crime, e quais são as respectivas punições de cada crime, tudo baseado numa argumentação teórica. Você tem que embasar teoricamente, você não decorou, você não sabe, você não pode afirmar algo, mas todo mundo já sabe, não, mas você tem que apresentar de onde foi a fonte que você foi buscar. Você pode usar a própria lei, a letra da lei, ir lá no Código Penal e definir, utilizar os artigos. Tá. Ou você pode ir atrás de doutrinadores, que já trazem um pouco dessa discussão feita anteriormente. Você pode usar ele como forma de base teórica para você afirmar a sua definição, conceitos. Por fim, e aí você vai ver que tem uma sequência, no final deste referencial teórico, você já se posiciona quanto ao seu tom. Exemplo que eu estava falando que talvez tenha sido isso, a pergunta da aluna, da colega. Eu vou falar de crime hediondo. Para eu falar de crime hediondo, eu vou falar um pouco da história do que é crime, de onde veio, tal. Depois eu dou o conceito de crime, dizer o que a lei diz, o que os autores, os treinadores dizem. Logo em seguida eu vou dizer os tipos de crime, as características de crime, falar sobre o culposo, sobre doloso,
definir o que é cada um também com base teórica, dizer as características de cada crime, por que um é doloso, por que um é culposo, dizer os tipos de crime e as suas respectivas penas, tudo baseado ora no Código Penal, ora no Código de Processo Penal. No final, você fala do crime hediondo, porque você já falou tudo sobre crime e vai fechar esse capítulo como crime, também discutindo crime hediondo, chamando atenção para o próximo capítulo. O próximo capítulo é se você vai falar do crime hediondo. Consegui ser claro para vocês? Teria dúvida, eu acho que foi de tudo, não foi? Foi Lúcia ou foi Lívia que perguntou? Lívia não, lá. Lúcia, professor, consegui sim. Entendi, obrigada. Foi você que perguntou, não foi? Foi. Aí você tem saúde, a forma de você citar. Aqui você tem saúde é o completo bem-estar físico, social, mental de um indivíduo. Quem disse isso? OMS, lá na definição original de 1948. Está aí uma forma de você dizer alguma coisa. Aí eu usei como base a OMS. Lembrando que essa afirmação aqui, pela OMS, ela vai ter que estar presente nas referências. Então, duas coisas a gente vai falar sobre isso. Toda citação, toda referência utilizada no do trabalho precisa obrigatoriamente estar na referência no final do trabalho. Então, tem que estar. O que está na referência tem que estar no trabalho, o que está no trabalho tem que estar na referência. Segunda coisa, as obras elas precisam ser, no mínimo, nos últimos 10 anos. Melhor seria nos últimos 5, mas 10 anos a 1 as coisas são aceitas. Por exemplo, não é aceito nada ligado a Código de Processo Civil. Por quê? O Código de Processo Civil foi reformulado em 2015. Então, em 2015, o que foi do Código de Processo Civil de 2014 não vale mais, porque em 2015 teve outro Código de Processo Civil. Ok? Por exemplo, vamos lá, um exemplo da área de saúde, foi o que eu consegui achar para ajudar vocês. Tema: obesidade em crianças, achados anteriores. Aí aqui tem um subtítulo: perfil epidemiológico da obesidade em crianças. Relação entre televisão, atividade física e obesidade. Essa é a ideia e esse aqui é o título do trabalho. Tá? Aqui é o nome dos autores, né? Se você olhar direitinho, essa pessoa é a autora principal e esse de trás, de baixo, com certeza será o orientador. Certo? Vamos ver. Um exemplo aqui. Como é que se começa efetivamente um texto? E aí a gente está falando de referencial teórico. Aqui o autor ele começa com uma citação direta. Eu até tirei essa citação direta. E aí é uma citação que dá vendo com a página e tudo mais. Né? Aí ele iniciou o artigo diretamente com a citação direta. Não é muito aceitável. Então, não se deve começar um texto com citação direta, nem tampouco finalizar com a citação direta. Você começa com texto e finaliza com texto, não com citação direta. Pode ser uma indireta, pode, indireta. Você pode começar como finalizar um capítulo com citação indireta. É mais fácil e é textual, é produzido pelo autor. Tá? Outro exemplo é quando você faz a citação, ficou tudo desproporcional aqui, não sei porquê, meu slide enlouqueceu. Perceba que você vai afirmar aqui, ó, porque ficou todo desconchavado aqui, gente. Ó, hábitos adequados em relação à dieta dos exercícios. Isso aqui é um subtópico. Aí, veja bem, como é que eu vou começar o texto já falando, por outro lado, aparece, mais aceita a ausência. Como é que eu vou falar algo já... Porque, assim, essa expressão, por outro lado, dá a ideia de você apresentar um argumento e contestar logo em seguida. Ou seja, o por outro lado é a contexto anteriormente e imediatamente escrito.
sei porque ficou desse jeito. Como é que é a organização lógica, que até perguntaram agora do trabalho? Vamos ver como é a organização lógica de uma monografia. Quando eu falo monografia, gente, neste momento entenda como um artigo, porque monografia é uma escrita individual. Ah, mas não é em dupla? Mas vamos entender que vocês estão fazendo um texto monográfico. É você e o computador que estão produzindo. Mostra-se como o trabalho é estrutura em capítulos. Então, você tem que apresentar o trabalho em capítulos. Quais são os capítulos que a gente tem? É a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Introdução é um capítulo. Sozinho, ele é único. No desenvolvimento, você tem o referencial teórico e os demais capítulos. Por exemplo, você pode considerar, em uma situação normal, a sequência que tem na maioria dos textos dos livros, que é segundo capítulo, referencial teórico, terceiro capítulo, metodologia utilizada, quarto capítulo, resultado e discussão dos resultados. Resultado e discussão da pesquisa. Então, se você fez um estudo de campo, você vai dizer na metodologia como foi feito esse estudo de campo, se foi um questionário, se foi uma entrevista, se foi observação, se foi um pouco de cada um. E logo no capítulo seguinte, capítulo 4, você vai apresentar os resultados e já incluir a discussão. Alguns trabalhos, como o trabalho monográfico de final de curso mesmo, eles têm um capítulo para metodologia, um capítulo para os resultados e um capítulo para a discussão dos resultados. Nós aconselhamos que seja um capítulo só. Já apresente o resultado e já faça uma discussão sobre ele. Tá? Então, o que é a fundamentação teórica, ou revisão da literatura, ou referencial teórico? São os tópicos que você vai trabalhar na pesquisa. Se você for discutir algo, você for usar qualquer conceito, qualquer ideia, você precisa trazer a base teórica. Então, você precisa já interpretá-lo. Então, você está falando sobre, vamos dar um exemplo, você está falando sobre de ondas, e lá pelas tantas você inclui iondos, sei lá, contra a criança. Então você já vai ter que incluir no seu trabalho o que o ECA fala sobre criança e adolescente. Então você tem que trazer todo tipo de conceito levantado no seu trabalho, você tem que trazer no referencial teórico a base teórica disso, dele. Discorre sobre o tema. Primeiro, situando-se historicamente, foi como eu falei. Quando eu falo historicamente, é dizer um breve histórico. Quando eu falo para vocês breve histórico. Eu já vi trabalhos que o breve histórico durou 10 páginas, tiveram 10 páginas. Não é para ser feito assim. Se vier um trabalho com muita história, eu mando cortar. Seja meu pessoa que esteja orientando, ou seja o que o outro colega está orientando. Quantidade de livros não existe uma regra. A quantidade ela vai depender de uma espécie de versatilidade. Por exemplo, se você falar sobre crime hediondo e você usar vários autores para falar de um tema só, isso enriquece o trabalho. Para você falar sobre crime hediondo e defesa, como é que é, meu Deus? Que a pessoa, como é que é? Defesa da honra. Legítima defesa da honra, e usar um autor só para falar sobre esses 3 tópicos, empobrece o trabalho. Qual é o ideal? Você usar, e eu sempre falei isso, acima de 3 autores. Acima de 3 autores. Para um trabalho que vai ter 5 páginas, eu acredito que em torno de 10 autores seria. Quando eu digo autor, gente, eu digo obra, eu estou falando também a letra de lei. Se você usou a Constituição, é uma obra. Usou o Código Civil, é uma obra. Ou usou o Código Penal, é uma obra. Você vai usar, tudo que você usar é o que é válido. Então tem que ter em torno de 10 obras. Se for perguntar a mim, 10 obras é o ideal.
Mas esse eu fiz com 5. Aí eu vou observar, nós iremos observar, o seu orientador ou eu iremos observar se não empobreceu. Às vezes você cita numa mesma página 5, 6, 7 vezes o mesmo autor, isso empobrece um pouco o trabalho. Aqui está dizendo o seguinte: manusear diversas e variadas obras, desde autores clássicos até os autores atuais. Quando a gente fala de autor clássico, é quando essa obra ela tem uma data muito antiga. Vocês estão falando aqui. É uma obra com a data de muito antiga. Você viu lá a OMS, que tem 1948. Essa obra da Organização Mundial de Saúde, de 1948, foi um tratado deles. Não tem nada atualizado. Essa é uma obra clássica. Então, o tempo, ele ser antigo, faz parte do conceito de obra clássica. Então, agora de regra geral, as obras têm que estar entre 10 e 5 acima de 10 anos. Aliás, de 10 anos acima, não menos de 10 anos, não é abaixo, 10 anos abaixo. O ideal mesmo são 5 anos. Logo em seguida, eu disse, não fique restrito a livros, porque livro é muito bom você ter livro, mas uma pandemia que nós estamos passando, você não está tendo acesso a livro físico. Vocês não estão tendo acesso à biblioteca. Mas se vocês conseguirem baixar o livro em PDF, o livro completo, vocês podem considerar ele como livro. Um aluno meu ontem me enviou um livro que eu tenho ele físico, ele me mandou digital, me mandou em PDF. Então eu tenho 2 livros físicos, porque o livro baixado, na sua integralidade, ele é considerado obra física. É como se você baixasse um livro e imprimisse ele. Se você tiver, porque o livro tem que ter aquela ficha catalográfica. Se o livro tiver a ficha catalográfica, então ele é livro. Tá? Mas, e principalmente, use periódicos, que são artigos. Por que isso? Porque os artigos são os mais recentes trabalhos publicados. Tese, dissertação, também são os mais atualizados. Então, use o mais atualizado que puder. Tá? Quando vocês forem usar jornal, site, tem que olhar também a questão da credibilidade da obra. Exemplo disso, nunca, jamais, em momento nenhum, usar a Wikipédia para definir qualquer que seja o conceito. Porque ele é frágil e facilmente você pode burlar e botar informação errônea nele. As citações desse referencial teórico ele deve ser inserida de acordo com a tua coerência, lógica. Por que eu quero dizer? Outra sequência que vocês têm que lembrar. Primeiro, todo parágrafo precisa estar relacionado ao que vem antes. E ao final do parágrafo, ele tem que deixar base para o próximo parágrafo. O que quer dizer isso? O primeiro parágrafo de um trabalho, que é da introdução, ele está relacionado ao tema do trabalho. O segundo parágrafo, ele vai estar relacionado ao que você escreveu no parágrafo anterior, já deixando munição para o próximo parágrafo. Eles têm que ser complementares entre si. Depois e antes dos títulos, não deve ter citações sem comentários. Lembra que eu falei agora há pouco? Evitem, porque é proibido, a ABNT contesta, as revistas científicas contestam quando se inicia com citação ou finaliza com citação. Quando eu falo citação, é a citação direta. Evitem isso. No referencial teórico, é fundamental para fazer a análise e interpretação dos dados coletados, uma vez que ela busca relacionar tudo que você escreveu no capítulo anterior com o resultado que você obteve, que é o capítulo que vem depois do referencial teórico. Eu venho falando para vocês sobre uma expressão chamada corpo do trabalho. Eu não sei se vocês conseguiram entender o que é corpo do trabalho. Corpo do trabalho é a parte que você produz efetivamente.
Então, o corpo do trabalho é a ideia central do trabalho, o texto que você escreve ao longo do trabalho. Tá? Exemplo disso, como é que eu posso exemplificar isso para vocês? Quando eu digo, citação direta curta, ele tem que conter, ele tem que estar, ele não tem recuo. Ele tem que ser igual ao corpo do trabalho. O corpo do trabalho é o texto propriamente dito, tá? Uma coisa importantíssima que eu tenho certeza que vocês não vão fazer, porque o motivo óbvio que vocês não têm ainda essa vivência, ainda não vão correr atrás de material tão denso quanto esse, é que evitem usar muito autor para definir uma coisa só. Olha o exemplo que tem aqui para vocês. Olha só. Apesar do desenvolvimento desses novos artefatos, autores e pesquisadores têm alertado para o que se pode denominar de estabilidade da contabilidade gerencial, afirmando que a pesquisa contábil tem causado pouco impacto na prática das organizações. Alguns desses trabalhos vêm verificados com o gap existente entre teoria e prática. São eles. Aí o cara começa. Scapins, Otley, Cowdery, John e Kaplan, Edwards e Emmanuel, Cohen e Paquette, Britney et al. Ou seja, o cara botou todos esses autores para falar essa pequena frase. Para vocês terem ideia, foi isso que ele fez. Então, evitem que o foco é o conteúdo do texto e não a quantidade de autores. Você podia citar os mais importantes, não precisar citar todos eles. Entendido? Achar os pontos em comum. Alguns autores, eles podem falar a mesma coisa. Tá? Aí você pega, escolhe o principal e usa. Mas vai diminuir a quantidade de autores. Foi o que eu falei para vocês. Você usar vários autores para falar a mesma coisa, ele empobrece um pouco, ele fortalece o argumento, mas não tenha medo de exagerar. Tá? E aí, aquilo que a gente já vem falando para vocês, usar o máximo possível de citação indireta, mas não quer dizer que vocês não possam usar citações diretas. Deixa eu só ver uma coisa aqui, tinha a mensagem, eu estou aqui à direita. Tá. Eu não vou falar sobre citação, vou só passar para vocês entenderem. Aqui é uma espécie, deixa eu ajeitar, porque realmente desformatou de uma forma do meu trabalho. Não estou entendendo porque ficou assim. Realmente eu não estou entendendo porque ficou assim. Vou tentar organizar aqui, né, gente? Rapidinho. Eu acho que eu consegui consertar. Quando se coloca o corpo, aí você pode botar a longa, né? A longa seria essa, ou curta, que vai ficar dentro do contexto do trabalho. Então, qual é o mais usado? Eu acho que Isabela, que fez agora o artigo dela, que ela finalizou o artigo dela, provavelmente, baseado na revista, a exigência da revista, ela deve ter usado quanto menos citação direta, mais pontuar você vai. Eu depois eu organizo esse slide e boto para vocês, porque está todo organizado. Citação direta ou indireta. Qual o melhor? Sempre a indireta é prioritário. A menos que você goste muito, ache que a citação direta trouxe um pensamento seu. Se às vezes você lê uma definição de um autor, que ela está tão dentro do que você quer, que você não quer nem mexer na citação. Você quer deixar igualzinha. E aí você realmente pode deixar ela igualzinha. Mas sempre priorize a citação indireta, viu? Sempre priorize a citação indireta. Ou citação de citação, no caso, a citação de citação, ela vai ser... Desculpa. A citação de citação, ela vai
também empobrecer o seu trabalho, porque pressupõe, quando você usa uma citação de citação, você não correr atrás da obra original, a menos, como eu sempre digo e sempre direi, a menos que essa citação de citação seja de uma obra clássica, aquela que você vai ter dificuldade de encontrar ou que, às vezes, é impossível você encontrar uma obra original. E aí você vai usar citação de citação. Até agora conseguiram entender o que é um referencial teórico, gente? Conseguiram compreender a construção de um referencial teórico? Alguma dúvida, alguma pergunta? Porque a gente vai fazer isso hoje. Né? Dúvidas, perguntas? Estela, você, sim, professor, entendeu ou sim, professor, tenho dúvida? Entendi, beleza. Bom, algum de vocês já fez o referencial teórico, já começou a construir o referencial teórico? Lúcia, não. Isabela, você terminou, né, Isabela? Você concluiu, né? Mais alguém? Tá ok, pelo que eu entendi. Sim, é para me mandar com as normas da BNT, sim. Mas não agora. Não assim. Se vocês. Eu prefiro que vocês já me mandem com as normas da BNT. Mas eu vou exigir mais os trabalhos finais. Estela começou. Beleza. Então, esse é o capítulo 2. Vamos lá de novo, rever. Capítulo 1, introdução. Capítulo 2, referencial teórico. Capítulo 3 é o seu assunto. Aí eu não vou aprofundar muito eu vou só passar para vocês entenderem, depois a gente retoma ele. Que é a descrição dos resultados. Você vai apresentar a descrição dos resultados em um capítulo exclusivo. Que resultados são esses, gente? Esses resultados podem ser do tipo você fez um levantamento bibliográfico. Se você fez um levantamento bibliográfico, o resultado disso vai ser uma base conceitual, uma base teórica. Né? Se você usou a análise de resultado do seu trabalho. Se foi bibliográfico. Se for bibliográfico, o resultado é o resultado teórico daquilo. Se for um estudo prático, que vocês, acho que nenhum de vocês tiveram tempo de fazer, a menos que Isabela tenha feito, que ela estava com vontade de fazer, não sei se ela conseguiu fazer. Fiz não, professor, por causa daquela questão das audiências que eu disse ao senhor. Muito difícil você fazer, e a gente já esperava isso, né, Isabela? Já esperava que você não fosse conseguir, pode conseguir em outro momento. De repente você aprofundar isso quando a gente voltar às aulas, e aí você cola com o professor e ele vai trazer uma boa perspectiva para você no final, né? Então, acho que mais interessante você entender como é que se faz, que aí faz parte das nossas aulas, e depois você vai apresentar junto com o professor. Eu acho que seria interessante isso. Outro tópico, gente, é a discussão, continuando a discussão e análise do resultado. O que é que tem na análise do resultado? Você vai descrever o que foi apresentado. E aí, gente, lembra lá que na introdução você levantou uma pergunta de pesquisa, levantou também os objetivos gerais e os específicos. É na discussão onde você responde. Alguém tem me perguntado isso no início das nossas aulas. Quer dizer que a gente faz uma pergunta e responde. Fiz, não. Vai ter um capítulo para vocês responderem a pergunta. Sim, é a esse lugar que você vai botar os resultados. Sim, Maristela. Você vai colocar os resultados nesse capítulo. Capítulo de discussão ou análise do resultado. Ou ambos. Né? Como é a sequência? Descreva os dados obtidos, interprete o dado e analise. Tá? É isso que tem que ter nessa ordem, vamos chamar de ordem dos parágrafos. Os parágrafos têm que estar comportando nessa ordem. Fala
alguns parágrafos descrevendo o resultado obtido na pesquisa. Aí você já interpreta os dados, pode ser, quando você apresenta, você pode apresentar um gráfico, uma foto, uma tabela, e logo em seguida você faz um comentário sobre ela, que é a interpretação. Ao final dessa interpretação do resultado, o autor tende a se posicionar. É isso que a gente chama de análise. Considerações finais. Aqui é um grande problema para muita gente que entende que considerações finais é o nome utilizado. Mas tem gente que chama de conclusão, quer chamar de conclusão. Qual o correto? Conclusão ou considerações finais? Eu costumo dizer a todos que me perguntam que considerações finais é uma conclusão ainda não alcançada. É uma conclusão que ainda você não alcançou. Se você não alcançou ainda a conclusão, é porque o trabalho ele precisa de uma continuidade. É a ideia que nós temos em relação a um trabalho científico. O trabalho científico ele precisa ter a base científica dele, certo? Deixa eu só tirar um negócio aqui que está meio estranho. Eu não sei porque ficou totalmente formatado. Não sei mesmo. Realmente eu não sei dizer porque está assim. Gente, eu não vou tentar organizar não, porque está muito doido. Eu não sei porque ficou formatado dessa forma, mas não vem ao caso. Vamos seguir. Considerações finais ou conclusões ou recomendações finais, eles são uma espécie de fechamento do texto que vocês levantaram. É nesse capítulo onde o autor, e aí vocês vão gostar da novidade, deixa eu só responder ao autor aqui, um de vocês. Cíntia, nas considerações, na discussão, você vai expor o objetivo geral específicos ou hipóteses e mostrar que você está com ela na mão. Logo em seguida, você vai analisar os resultados. É aqui na conclusão, nas considerações finais. Deixa eu ver o que Maristela pergunta. Nas considerações finais, posso deixar diretrizes para que sejam observadas aos órgãos? Sim, você vai ouvir agora. Nas considerações finais, gente, é onde o autor se posiciona. É onde ele vai falar efetivamente o que ele achou, as limitações da pesquisa, vai poder falar sem nenhuma citação, pode afirmar alguma coisa, porque é baseado na sua pesquisa. Você vai dizer que, conforme o trabalho, conforme a pesquisa, pode-se afirmar que não existe estupro culposo. É tipo isso. Tá? Cuidado para não concluir sobre o que você não investigou. E isso é muito comum, gente. As pessoas vão apresentar um trabalho e, no meio da apresentação, prestem atenção a isso, vou até chamar atenção agora, cuidado para quando vocês não tiverem apresentando um trabalho, seja comigo, seja numa monografia de vocês, ou seja num encontro, num congresso, você só pode falar nas considerações finais, nas conclusões, aquilo que está no trabalho. Você não pode, por exemplo, falar coisa nova na apresentação do seu trabalho. Porque não está no seu trabalho. Você pode falar uma coisa fantástica. Eita, deixou de botar no trabalho, não vale de nada o que foi dito. Não vale de nada. Pode ser até que você tenha salvado no seu trabalho. Encontrou lá o ovo de Colombo. Mas não adianta, se não estiver no trabalho, você não fale, não escreva, não conclua se você não tiver posto no trabalho. Para evitar o comprometimento do rigor científico de todo o trabalho. Cuidado. É onde o autor se coloca com liberdade científica, avaliando os resultados obtidos e propondo soluções e aplicações práticas. É isso que a Maristela estava falando. Você pode dizer, chamar a atenção para o usuário competente, como você falou, que não estão
cuidando de determinada tese, de determinada situação particular, e aí você vai realmente se posicionar dentro das considerações finais. Eu costumo dizer é onde o autor fica mais à vontade. Tá? A conclusão não é um resumo de todo o trabalho, é o fechamento do trabalho, focando nas principais contribuições, ou seja, para não perder tempo, repita os objetivos gerais e específicos e rebata e conclua ele, faça o texto com um complemento de o que você alcançou. Cadê? Focando nas principais contribuições que o paralelo de trabalho produziu, avaliando outros pontos fortes e fracos. Identifica-se os objetivos que foram alcançados e as hipóteses, no caso, se você levantar. Exemplo disso. O presente estudo pretendeu investigar tal coisa, tal. O foco do estudo recai sobre tal tema. Tal questão se torna importante na medida em que isso acontece. Dentre as principais questões abordadas, salienta-se tais. Também discutiu-se as perspectivas de tal coisa. Aí sim você pode botar. Por outro lado, a investigação optou para tal coisa. Dentre as principais contribuições para a abordagem das questões, saliente-se que isso aconteceu, isso deixou de acontecer, ou foi isso que ocorrido. Outro ponto relevante da abordagem indica que o viés não era esse, o posicionamento era tal. Ou seja, é aqui onde você, enquanto o autor, vai realmente deixar à vontade para vocês falarem. A dica que eu dou a vocês é que em todo e qualquer final de trabalho, ou seja, na conclusão, nas considerações finais, sempre termine com sugestões, possível sugestão de uma pesquisa, aquilo que você, se você tivesse tempo, você faria. Já que você não teve tempo, você deixaria a sugestão para um outro trabalho. Muita gente, que é indicado por mim, eu vou indicar a vocês, se eu não já o fiz, procura temas de pesquisa, temas de TCC, em monografias escritas. De repente você fala, rapaz, eu queria direito penal, mas eu não sei o que escrever. Vá na biblioteca no Facol, olhe, não são todos que fazem isso. Quando me perguntam, eu digo para fazer. Pega as monografias do tema parecido com o seu e vá lá nas considerações finais, lê lá, porque boa parte dos alunos deixam sugestões, como se fossem continuações, sugestão de continuação, ou até de novos temas. É o ideal. Então, nas considerações finais, busquem apresentar isso também. Tá? Bom, e até agora, o que vocês acham? Entenderam? Tudo que vocês já sabiam, inclusive. É isso, gente. Vou só organizar aqui. Agora nós finalizamos os elementos textuais. Então a gente já sabe o que é elemento pré-textual e agora o elemento textual. Textual é dividido em 3 partes. Quais são as 3 partes que são divididas? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Agora nós iremos ver os elementos pós-textuais, que são, olha só, as referências, os apêndices e anexos. O que vem a ser as referências? São os autores que você utilizou no corpo do trabalho, ao longo da sua pesquisa. Todos e quaisquer autores, entidades, órgãos que foram utilizados, você vai botar nas referências. Eu já expliquei a vocês porque chama-se referências e que antigamente chamava-se referência bibliográfica. No caso, referência bibliográfica é quando todo o seu trabalho está pautado em livros físicos. Se você tiver 30 livros e tiver um único artigo científico, você tem que tirar a palavra bibliográfica e deixar referências apenas. Tá?
O que são apêndices? São elementos elaborados pelo próprio autor. O que quer dizer isso? Só um instantinho, ler o que o pessoal está escrevendo aqui. Entendiste, Maristela. Mas me envie, porque eu mando observações. Você manda a introdução e eu vou fazer observações. Lembre-se, Maristela, que eu quero que você mande para mim no formulário, e não mais por e-mail. Lembra que eu falei? E você também, Ô, Lúcia. professor, Diga, querida. tem como você repetir esse finalzinho que o senhor falou aí, sobre referências do artigo, essas coisas? Seleção do artigo. Antigamente, referência chamava referência bibliográfica. Minha monografia tem escrito referências bibliográficas. Por quê? Eu usei livros. Se você usar 99 livros e usar um artigo científico, você tem que tirar a palavra bibliográfica. Ou tirar o artigo. Porque referência bibliográfica só é aceito quando você usa 100% de livros físicos. Lembre-se que eu falei que livro físico também pode ser aquele que você baixou na sua integralidade, baixou da internet ele completo. Se você baixou um livro completo, o que é um livro completo? É aquele que tem capa, contracapa, na sua impressão, ficha catalográfica. Se você tiver o livro completo, você pode considerar que você tem um livro físico. Artigo científico e livro, no mesmo as referências, tem que ser a palavra referência apenas. A outra coisa que eu falei, que talvez seja isso, é que toda obra que você utiliza no corpo do trabalho precisa estar na referência. Todo o trabalho que você utilizou ao longo da pesquisa. Foi isso que eu falei? É isso que você queria saber, Suelânia? Sim, isso mesmo. Obrigada, viu? O que é um apêndice? É quando um aluno, quando um pesquisador, o autor, ele desenvolve uma pesquisa, elabora um questionário, elabora um roteiro de entrevista, elabora um roteiro de observação, para depois você coletar os dados. Esse roteiro, ou esse questionário, é chamado de apêndice. Apêndice nada mais é do que um anexo produzido pelo próprio autor. Que pode ser várias coisas, como eu falei, entrevista, roteiro de entrevista, questionário, formulário de rotina, que é muito usado em administração, planilha, de repente você faz uma planilha de custo para apresentar no seu trabalho. Quando você mesmo desenvolve, é chamado apêndice, e é subdividido pela letra maiúscula, dizendo apêndice A, apêndice B, apêndice C. Lembra quando eu disse a vocês que as listas eram elementos pós-textuais, mesmo eles estando no início do trabalho? Eu falei isso para vocês. Está aqui a prova que o apêndice, a lista de apêndices, ele vai estar nas suas referências, depois das referências. A mesma coisa acontece com os anexos. O que é um anexo? É um material complementar de sustentação do texto. Comprovação, com documentos, instrumentos utilizados para o trabalho de coleta de dados, leis, normas. Bom, tem alguns professores que desejam que fique o anexo ao trabalho que vocês apresentam, digamos, um julgado que corrobore com o seu tema, uma decisão de um ministro, ou se você pegar um ministro, um voto do ministro que saiu agora, você ia ter que imprimir 3 vezes o trabalho, porque cada decisão dele não tem menos de 100 páginas, não. A adesão completa, né? O voto completo de um... Como é o nome dele? Celso de Mello. Bom, até aí tudo entendido? Vou dar umas dicas para vocês já já. Até agora conseguiram entender tudo? Alguma pergunta? Eu quero dizer para vocês, enquanto vocês... A gente tem um delayzinho e às vezes eu atrapalho vocês, né? Deixa eu só botar aqui. Só um instantinho. Pronto. Deixa eu dizer para vocês. Aqui, vem para cá.
Bom, já já a primeira atividade vai ser liberada. Eu vou deixar para vocês entregarem até amanhã, tá? Agora eu quero que vocês construam como atividade hoje. Hoje eu quero que vocês façam. Preste atenção. E é para me apresentar já já. Preste atenção que eu quero. Vocês vão ter mais ou menos meia hora para começar a rabiscar um seu referencial teórico. Dizer, não precisa escrever nada a não ser os títulos dos tópicos que vão estar no seu referencial teórico. Tipo, quem vai ser o tópico 1.2.1, 2.1. Eu já dei um caminho para vocês. Que é, começa com historicidade do tema, ou seja, breve histórico, depois conceitos, dentro dos conceitos característicos, e vai construindo. Então, vocês têm agora de 3h15 até as 3h45, então até as 4 horas. Eu vou dar 45 minutos a vocês. 45 minutos a vocês para vocês construírem como fosse um sumário, um esqueminha de como será o tópico referencial teórico de cada uma das duplas. Então é o momento de vocês se reunirem, as duplas pelo WhatsApp, ou conversar que mesmo que não vai dar certo. Então vocês vão ter até as 4 horas da tarde para me apresentar isso. Todo mundo entendeu o que é para fazer? Joana Gabriela entendeu. Isso quer dizer que todo mundo entendeu ou não entenderam e não quero nem falar? Em tópicos, né, professor? Em tópicos, Helene, não precisa texto, não. Certo. Então é só o sumário do... Exato, porque lembra que eu não pedi o sumário? Mas Certo. agora, com a aula de hoje, Isabela, Suelane, todo mundo que está falando comigo, hoje eu dei uma aula eu dei mais ou menos uma sequência para vocês. E talvez vocês vão usar o que vocês fizeram e vão ajustar. Compreenderam? Certo. Vai servir para todo mundo isso. Então, eu vou desligar aqui o microfone. Que se quiser falar comigo, vai no privado, dá um oi, eu volto para a sala. Peraí, professor. É assim, Tô aqui. eu vou colocar o conceito. Tipo, eu vou falar o conceito, aí eu boto o conceito, aí depois eu boto o que é assim, é o que o senhor quer? Eu deve começar pelo um pouco breve histórico, historicidade, ou falar um pouco do tema. Você vai Mas o falar senhor sobre quer o nome, né? Tipo assim, os vou falar o tópicos, de conceito. escrever. Vou dar um exemplo. Do capítulo 2, referencial teórico. 2.1, breve histórico sobre crime. A história do crime. 2.2, conceitos de crime. Ou bota só o crime. Aí eu boto 2.1, 2.1, que é o subtópico do crime. Tipos de crime. Tá? Aí eu começo a fazer essa sequência lógica para explicar o que é o meu tema. Entendi, professor. Obrigada. Mais alguém precisa perguntar alguma coisa? É só me chamar que eu vou estar por aqui por perto. Se eu demorar a responder, você me chama no privado que eu retorno. Estou tirando o som e vou tirar a gravação também. Depois eu retomo a gravação.